Comentário do Evangelho de João, o capítulo é o 10, e a partir da página 456. A boa consciência deve, portanto, ser-nos como um muro de bronze, por meio do qual ousadamente repelimos as censuras e calúnias como se somos assaltados. Pois seja qual for a plausibilidade com que adornam sua malícia, e seja qual for a censura que por algum tempo arremessem contra nós, se lutarmos pela causa de Deus, ele não se recusará a defender sua verdade. Mas como aos ímpios jamais faltam pretextos para oprimir os servos de Deus, e como nutrem também uma empedernida impudência, ainda quando sejam vencidos, não cessarão de caluniar-nos, e por isso temos a necessidade de exercer paciência e mansidão para suportarmos até o fim. Mas pela blasfêmia, a palavra blasfêmia, que entre os autores profanos geralmente denota certo gênero de censura, a Escritura imputa a Deus quando Sua Majestade é ofendida e insultada. Porque tu, sendo homem, a ti mesmo te fazes Deus. Há dois gêneros de blasfêmia: ou quando Deus é privado da honra que lhe pertence, ou quando se lhe atribui algo inadequado ou contrário à sua natureza. Por isso argumentam dizendo que Cristo é uma pessoa blasfema e sacrílega. Portanto, sendo um mero mortal, reivindica a honra divina. E esta seria uma definição justa de blasfêmia, caso Cristo nada mais fosse do que mero homem. Apenas erram nisto, que não se dignam em contemplar sua deidade, a qual é conspícua em seus milagres. 34. Não está escrito em vossa lei? Ele se isenta do delito de que era acusado, não negando seu filho, ser o filho de Deus, mas sustentando que sua declaração era justa. Contudo, adapta sua resposta às pessoas em vez de dar uma explicação completa do fato, pois julga ser suficiente para o momento exibir a malícia deles. Ele não explica em que sentido se autodetermina o Filho de Deus, porém o declara indiretamente. O argumento que emprega não é extraído dos iguais, mas do menor para o maior. Eu disse, sois deuses. A Escritura dá o título de deuses àqueles a quem Deus conferiu um ofício honroso. Aquele a quem Deus separou para ser distinguido acima de todos os demais é muito mais digno deste honroso título. Daí se segue que são maliciosos e falsos expositores da Escritura os que admitem aqueles, porém se sentem ofendidos com este. A passagem que Cristo cita está em Salmo 82:6. Eu disse, sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo, onde Deus polemiza com os reis e juízes da terra que tiranicamente abusavam de sua autoridade e poder em prol de suas próprias paixões pecaminosas, por oprimirem os pobres e por todo gênero de ações execráveis. Ele os repreende porque, sem o consentimento daquele de quem haviam recebido tão grande dignidade, profanam o nome de Deus. Cristo aplica isto ao presente caso, ou seja, que são intitulados deuses, porque são ministros de Deus para governar o mundo. Pela mesma razão, a Escritura intitula os anjos de deuses, porque por meio deles a glória de Deus refulge no mundo. Devemos atentar para a forma da expressão. 35. A quem a palavra de Deus foi dirigida. Pois Cristo quer dizer que foram autorizados por um mandamento expresso de Deus. Daí inferirmos que os impérios não vão à existência ao acaso, nem pelos mal entendidos humanos, senão que foram designados pela vontade de Deus, porque Ele quer que a ordem política exista entre os homens e que sejamos governados costumes e leis. Por essa razão, Paulo diz que todos os que resistem à potestade são rebeldes contra Deus, porque não existe potestade senão a que é ordenada por Deus. Romanos 13:1. É possível que surja a objeção de que outras vocações também provêm de Deus, mas aprovadas por Ele, e contudo, não dizemos que, por isso, os fazendeiros, os vaqueiros ou os operários não são deuses.
Respondo que esta não é uma declaração geral de que todos os que foram chamados por Deus para algum modo particular de vida sejam denominados deuses. Cristo, porém, fala de reis a quem Deus ergueu a uma posição muito mais elevada para que pudessem administrar e governar. Em suma, saibamos que os magistrados são intitulados deuses porque Deus lhes conferiu autoridade. Sob o termo lei, Cristo incluiu toda a doutrina pela qual Deus outrora governa sua igreja, porque visto que os profetas eram apenas expositores da lei, os salmistas são, com justiça, considerados como um apêndice da lei. Que a escritura não pode ser anulada significa que a doutrina da escritura é inviolável. 36. A quem o Pai santificou. Há uma santificação que é comum a todos os crentes. Aqui, porém, Cristo reivindica para si algo muito mais excelente, isto é, que unicamente ele foi separado de todos os demais para que o poder do Espírito e a majestade de Deus fossem nele exibidos. Como disse previamente que Deus, o Pai, o selou. João 6,27. Mas isso se refere estritamente à pessoa de Cristo, no que tange em haver ele se manifestado na carne. Consequentemente, essas duas coisas estão entrelaçadas, que ele foi santificado e enviado ao mundo. Mas devemos também entender por que razão e em que condição ele foi enviado. Foi para trazer a salvação de Deus e se comprovar e se exibir de todas as formas possíveis ser o Filho de Deus. Vós dizeis que eu blasfemo? Antigamente, os arianos deturparam esta passagem para provar que Cristo não é inerente a Deus, senão que possuía um gênero de divindade emprestada. Mas tal erro é facilmente refutado, pois Cristo não argumenta agora acerca do que ele é inerentemente, senão que devemos reconhecer que ele é a luz de seus milagres na carne humana, porque jamais poderemos compreender sua deidade eterna, a menos que abracemos o caráter do Redentor, até onde o Pai nos exibiu. Além disso, devemos lembrar o que sugerimos previamente, que Cristo, nesta passagem, não explica plena e distintamente o que ele é, como ele teria feito entre seus discípulos, mas que ele, antes de tudo, continua refutando a calúnia de seus inimigos. 10:37 ao 42. Se não faço as obras de meu Pai, não me credes, mas se faço, embora não me credes, credes nas obras, para que sabeis e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Por isso buscavam uma vez mais prendê-lo, porém ele escapou de suas mãos, e ele uma vez mais foi para além do Jordão, para o lugar onde João primeiro batizava, e permaneceu ali. E muitos vieram a ele e diziam: João, na verdade, não fez milagres, mas tudo quanto João falou sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram nele. 37. Se não faço as obras, para que os judeus não replicassem que ele era inútil gloriar-se na santificação e em tudo que depende dela, ele novamente chama a sua atenção para seus milagres, nos quais havia uma prova suficientemente evidente de sua deidade. Isso está na forma de concessão, como se quisesse dizer: não pretendo que sejais obrigados a dar-me crédito em qualquer outra condição, além do fato que vedes bem nitidamente ante vossos olhos. Podeis seguramente rejeitar-me se Deus não vos der francamente testemunho a meu respeito. As obras de meu Pai. Ele lhes confere este título porque estas obras eram realmente divinas e porque um poder tão incomensurável resplandeceu nelas para que não fossem atribuídas ao mero homem. 38. Eu, porém, faço. Ele mostra que são mantidos plenamente convictos de incredulidade, sacrilégio, desdém, porque não prestam nenhuma reverência ou honra ao que indubitavelmente constitui as obras de Deus. Esta é a segunda concessão ao dizer: ainda que eu vos admita, pôr em dúvida minha doutrina, vós não podemos negar, pelo menos, que os milagres que eu tenho realizado sejam de Deus. Portanto, publicamente rejeitais a Deus e não ao homem, para que saibais e criais, ainda que ponha conhecimento antes de fé,
como se a fé fosse inferior ao conhecimento. Ele age assim porque ele tem a ver com a incredulidade e a obstinação dos homens, os quais nunca se rendem a Deus até que sejam vencidos e constrangidos pela experiência, pois os rebeldes desejam saber antes de crer. E contudo, nosso gracioso Deus nos tolera a tal ponto que nos prepara para a fé por meio do conhecimento de suas obras. Mas o conhecimento de Deus e de sua secreta sabedoria vem depois da fé, porque a obediência da fé nos abre a porta do reino do céu, que o Pai está em mim e eu nele. Ele rejeita a mesma coisa que dissera previamente em todos os termos. Eu e o Pai somos um. Tudo tende para este ponto, que em seu ministério nada contraria seu Pai. O Pai, diz ele, está em mim, isto é, o poder divino se manifesta em mim. Eu estou em meu Pai, isto é, nada faço senão pela ordem de Deus, de modo que há mútua conexão entre mim e meu Pai. Pois este discurso não se relaciona com a unidade de essência, mas com a manifestação do poder divino da pessoa de Cristo, à luz do que se fazia evidente que ele fora enviado por Deus. 39. Por isso buscavam outra vez prendê-lo. Sem dúvida isso se deu para que pudessem expulsar do templo imediatamente, apedrejá-lo, pois sua fúria de forma alguma foi aplacada pelas palavras de Cristo. Quanto ao que o evangelista diz, que ele escapou de suas mãos, isso de forma alguma se poderia realizar senão pelo poderoso exercício do poder divino. Isso nos lembra que não estamos expostos a paixões ilícitas dos ímpios, os quais Deus restringe com seu freio sempre que acha conveniente. 40. Ele foi para as bandas do Jordão. Cristo passou para além do Jordão, para que não precisasse fugir sem nenhuma vantagem. Portanto, ele nos ensina que é com exemplo que devemos aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Quanto ao lugar de seu retiro, o leitor pode consultar as observações que fiz no capítulo 1, versículo 28. 41. E muitos vinham a ele. E essa grande assembleia mostra que Cristo não buscava a solidão com o fim de desobrigar-se de seus deveres, mas para agir em santuário para Deus no deserto. Quando Jesus, que era sua morada e domicílio, obstinadamente o expulsara. E de fato que foi a terrível vingança de Deus, a saber, enquanto o templo escolhido por Deus não passava de um covil de ladrões, Jeremias 7:11 e Mateus 21:13, a igreja de Deus era congregada em lugares desprezíveis. Na verdade, João não fez nenhum milagre. Inferem que Cristo é mais excelente que João, porque se distinguiu por numerosos milagres, enquanto que João não realizou um único milagre. Não que devamos sempre julgar com base em milagres, mas que os milagres, quando unidos à doutrina, sua importância não é pequena, como reiteradamente tenho mencionado. Seu argumento é defectivo, pois comparam Cristo com João e expressam apenas uma parte da comparação. Além disso, tomam como conclusivo que João era um eminente profeta de Deus e que fora dotado com a experiência extraordinária graça do Espírito Santo. Portanto, com razão argumentam dizendo que Cristo deve ser preferido a João, porque só foi pela providência divina de João, ainda que em outros aspectos foi um grande profeta, contudo, não foi honrado com a realização de algum milagre. Daí concluem que isso se deu por causa de Cristo, para que ele fosse tido em maior estima. Mas tudo o que João disse, parece que isso não foi expresso por ele mesmo, mas foi adicionado pelo evangelista a fim de mostrar que houve duas razões que os induziram a crer em Cristo. De um lado, viram que o testemunho de João sobre ele era verdadeiro, e do outro, os milagres de Cristo que granjeavam maior autoridade. Então aqui termina o capítulo 10 do comentário de João.